Então, para mim, não compensa, né? Nem a linha da mão direita, nem a linha da mão esquerda. Eu prefiro a via da neutralidade. Cinzenta, né, no caso, mas até aí você tem que ficar com o pé um pouco atrás também, né? Então eu prefiro, nesse embalo todo de direita, de esquerda, né, mago branco, mago negro, eu prefiro a linha cinzenta, né, a via da neutralidade. Você se desenvolve como ser espiritual, descobre o seu próprio meio de praticar magia, sem depender de deuses, sem depender de entidade, sem ter que ficar mendigando, sem ter que ficar terceirizando o seu poder para outros seres. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Consciência Oculta, eu sou Rafael. Verdade clara e objetiva. Esse é um dos temas do vídeo de hoje. Então pessoal, eu gostaria de inicialmente estar lendo um trechinho aqui, né, de um insight que eu tive agora há pouco, né, nessa madrugada. Então logo eu acordei e vim anotar esse pequeno trecho, né, de uma frase não, né, é um pequeno texto, né, de um insight que eu tive. E eu até deixei no post aí, aqui do canal, né, que diz o seguinte, esse insight que eu tive: a verdade real não é complexa nem burocrática. A verdade real é simples, pois se trata da revelação daquilo que é e que aconteceu. Se há burocracia na suposta verdade buscada, então essa suposta verdade é pseudo, pois contém elementos artificiais que levam a direções de caminhos que não se confirmam por meios práticos, pois tudo tem uma sombra ou um rastro perceptível onde se pode entender com clareza e reproduzir na prática, evidenciando aquilo que se acredita ou a tese da verdade. Então é isso, né? Eu tive esse insight, né, essa madrugada, agora há pouco, né? Eu estou gravando esse vídeo 15 para as 7, mas eu acordei, era 5 e pouco, né, da manhã. E eu tô aqui agora gravando esse vídeo aqui para vocês. E eu gostaria de compartilhar com vocês esse insight, trocar uma ideia aqui com vocês aqui, né, sobre esse assunto. Eu já fiz um vídeo aqui para o canal, é um dos primeiros que tá aqui no canal, né, intitulado de Verdades Emergentes, né? Acho que é isso mesmo, Verdades Emergentes, aonde eu falo um pouco sobre verdades que se apresentam como verdades, mas que não se confirmam na prática, né? Que morrem no meio do caminho, né? Verdades que, por vezes, aparecem como paixões, né, que nos abraçam, né, que nos acaloram, nos convidam a seguir numa trilha, né, e
porém são verdades que acabam sendo pseudo-verdades, né? Porque não há nenhuma confirmação das suas teses. Então, pessoal, para mim, a verdade, não sei para vocês, mas essa é a minha opinião pessoal. A verdade, ela não é nada complexa, né? Não é nada burocrático, não pode ser burocrática. A verdade real dos fatos, né? Acredito que há uma verdade que seja universal, que abrange a todos, todas as consciências de espíritos, né? E essa verdade, porém, ela não é burocrática, mas por conta por conta das contaminações, né? Por conta do esquecimento, pelo fato de não sabermos de fato, né, de forma comprovada, quem somos, da onde viemos, se fomos originados aqui, se somos de fora daqui, né? Ainda que hajam muitas especulações, ninguém consegue provar por A mais B, se somos de fora daqui, de alguma fonte. De fato, com certeza, nós fazemos parte, provavelmente a gente foi derivado somos derivados, né? Ou parte, né? De uma fonte inesgotável, né? Que existe eternamente. Ainda que não consigamos provar isso, né? Mas isso talvez seja uma exceção aqui ao que eu estou falando aqui nesse vídeo, né? Há uma citação no Evangelho Gnóstico de Nero, né? Que inclusive eu fiz o audiobook, né? Dividi em 7 capítulos e está aqui no canal. Se você não assistiu, assista, né? E tire a sua própria conclusão, né? Há uma parte lá num capítulo, que eu não lembro qual capítulo, onde o Avatar ele faz uma citação que eu achei muito pertinente, né? É uma coisa que você pode levar para a sua vida, né? Para o seu dia a dia, como uma bússola, né? Para você saber aonde que você está se situando aí nesse imbróglio todo aí, nesse embalo todo aí do despertar da consciência, né? A sua real libertação espiritual. Então, o Avatar, num dos capítulos, ele faz uma citação muito importante, que eu acho que é muito pertinente, que você acreditar ou não acreditar, tipo assim, de pouco aproveita, né? O importante é você praticar alguma coisa, né? Praticar algo, né? Ou fazer práticas relativos àquilo que você acredita como verdade, né? Porque se você acredita, você pode ser enganado. Você pode ser facilmente enganado. E como que você vai saber que aquilo que você acredita é verdade? Para que você não seja enganado, para que você não seja levado por um caminho, por uma doutrina que pode ser, como eu falei aqui na frase de efeito que eu deixei aí no post aqui no canal mesmo, para que você não seja levado por um caminho que seja por uma ramificação dessa suposta verdade, que seja um caminho que vai te levar, né, para um lugar que talvez não seja o melhor dos caminhos, né, para que você não seja enganado, né, por nenhum tipo de vento de doutrina que não se confirma na prática, né. Então, num dos capítulos aí o Avatar fala isso, né, que melhor do que você acreditar, melhor do que ter fé, é você transformar
pegar a sua teoria e praticar ela, né? Então, muito melhor que acreditar, que ter fé, é você praticar, né? E aquele que não acredita em nada está um pouco longe de ser enganado, porém nunca saberá aonde está, né? Nunca terá um parâmetro, né, de onde está, para onde está indo, né? Nunca terá um norte, né? Então eu não digo que você deva sair por aí, não digo que você não deve acreditar em nada, mas também não digo que você deve sair por aí acreditando em tudo, né? Indo de cabeça em tudo aquilo que se apresenta para você como verdade, porém você nunca pratica nada que possa testificar a sua tese da sua suposta verdade como realmente como verdade, que possa se confirmar como verdade, né? Então eu acho que é muito mais negócio, assim como está no Evangelho Gnóstico de Nero, com a Avatar citou, que melhor do que ter fé e acreditar em algo é você praticar. Você tem que praticar. Temos que ser praticantes, né? Praticar o quê? Praticar aquilo que você acredita como verdade, né? Mas aquilo que eu acredito como verdade não tem nada, nem um meio prático. Então, não tem nada prático, nada que eu possa praticar para poder comprovar que isso é verdade, para ver se eu chego em algum lugar. Então, aí fica difícil, né? Então, pode ser que seja um desses caminhos, pode ser que seja uma dessas ramificações que vão te levar a um caminho onde você não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, vale a pena você questionar sobre isso que eu estou falando aqui, e é a minha opinião pessoal, né? Para mim faz sentido esse raciocínio, esse pensar, esse questionamento, essa indagação. Então veja se o que eu estou falando aqui, se não tem algum sentido para você. Reflita sobre isso que eu estou falando aqui. Não estou dizendo que você deve ser também nem do lado A, nem do lado B. Não estou te incentivando, nem dizendo que você tem que tomar nenhum partido para o lado do bem, para o lado do mal. É uma grande enganação, né, que está sobre nós aqui, né? Então, eu acho que a mão direita e a mão esquerda, eu acho que os dois partidos, os dois lados se convergem, né? E cada um age quando para aqueles que estão dominando lhes convém, né? Então, eu acho que a linha da mão direita e a linha da mão esquerda estão de mãos dadas, né? É uma grande farsa, uma grande mentira dizer que o lado da direita, da linha da mão direita, a linha da mão esquerda, para mim estão tudo ó, de mãos dadas, né? A única diferença é que quando convém para quem está em cima dominando, aí é a ação da mão esquerda ou a ação da mão direita, né? Então, é um grande teatro, né? Esse negócio de anjo, esse negócio de demônio, para mim também é outra coisa que eles ficam intitulando, né? Eles intitulam anjo, demônio, mas para mim são seres que estão que trabalham de forma, são comandados pela mesma cúpula, né? Então eles dão títulos, mas são seres semelhantes, parecidos, né? E que estão aí, né? Enganando muitas pessoas, né? Então, de repente, você quer ser
pensa comigo aqui, se não faz sentido isso que eu vou falar aqui, né? Para que você vai se dispor a ser um praticante de magia, né? De repente você quer se tornar um mago, né? Então aí vai se apresentar para você a linha da mão direita ou a linha da mão esquerda, né? Então e repare que muitas das vezes está no caminho do mago, tanto na linha da mão direita quanto na mão esquerda, você fazer invocações e evocações, né? Aonde você tem que evocar seres, né? Fazer pactos, acordos com esses seres, né? Aonde você perceba que você estará terceirizando o seu poder, né? Você vai estar terceirizando o seu poder, aonde você fica praticamente refém, né, desses seres, né? Porque você sempre vai estar tendo que estar contactando eles, né? Você vai ter que fazer coisas, agrados, e a sua própria magia, os seus próprios poderes vão ficando para trás, porque você fica mal acostumado, né? Tudo quanto é tipo de magia, tudo quanto é tipo de coisa que você quer alcançar, você tem que pedir favor para os demônios ou para os anjos. Na minha opinião, são praticamente iguais, né? Aí tem aquele lance, né, da mão direita e da mão esquerda, né? Que para mim, na minha opinião, é só uma forma deles do sistema de aprisionamento fazer você achar que está seguindo um lado, mas na verdade você está seguindo você está seguindo um sistema, né, de magia, aonde as duas partes, os dois lados são subordinados de uma única cúpula, né? Os comandantes aqui do aprisionamento. Então, para mim, não compensa, né? Nem a linha da mão direita, nem a linha da mão esquerda. Eu prefiro a via da neutralidade, né? Cinzenta, né? No caso, a linha de magia cinzenta, né? Mas até aí você tem que ficar com o pé um pouco atrás também, né? Então eu prefiro, nesse embalo todo de direita, de esquerda, né? Mago branco, mago negro, eu prefiro a linha cinzenta, né? A via da neutralidade, né? Aonde você pratica sua própria magia pessoal, você se desenvolve como ser espiritual, né? Você descobre o seu próprio meio de praticar magia, sem depender de deuses, sem depender de entidade, né? Sem ter que ficar mendigando, sem ter que ficar terceirizando o seu poder, né, para outros seres. Ao invés de pedir para outros seres fazer coisas para você, você mesmo é que vai fazer. Você vai usar o poder da sua mente, né, o poder do seu ser, né? Você vai usar o seu próprio poder, sua própria capacidade. Você vai se desenvolver a si mesmo, né, como ser espiritual, né? Inclusive, isso é enfatizado, citado, né, no Evangelho Gnóstico de Nero, né? Ainda que não há lá no Evangelho Gnóstico de Nero nenhuma citação de como que se deve praticar, que tipo de prática se deve fazer, né? Ali sim, mesmo assim, ainda está um exemplo, né, ali do que eu estou falando aqui para vocês aqui. Então, dito tudo isso que eu disse aqui para você, pessoal, só para fechar aqui, o que eu posso falar para vocês aqui questione, indague, né, sobre a verdade que você acredita, se ela tem algum meio prático onde você possa testificar, né, de forma concreta,
né? Se aquilo que você acredita é verdade. Questione se a verdade que você acredita, ela só te deixa na teoria, né? Na fé, na base da fé, na base de acreditar, né? Porque, como está no Evangelho Gnóstico de Nero, crer ou não crer, ter fé ou não ter fé, são duas coisas totalmente inúteis quando se confronta com o praticar, né? Então, praticar é infinitamente superior ao ter fé, ao acreditar e o não acreditar, né? Porque é ali que você vai saber aonde que você situa nesse embalo todo aí, né, do despertar da consciência, né? Então é necessário testificar. Não adianta a gente acreditar numa coisa e não praticar e não chegar a lugar nenhum, né? E outra coisa, seja o seu próprio Deus, certo? Seja a sua própria entidade. Não terceirize o seu poder para outros deuses, para outras entidades, aonde você, ao contactá-los, você se torna refém, você fica preguiçoso, né? E toda vez que você precisar realizar, né? Toda vez que você precisar realizar um feito, né? Seja de forma sutil ou seja de forma física densa, né? Ao invés de você mesmo se dispor e praticar, né? E buscar realizar o feito, né? Não, aí você fica terceirizando, né? Buscando entidades para que façam para você. Todas as entidades vão querer alguma coisa em troca, né? Às vezes, dependendo do feito que você estiver precisando realizar, você tem que fazer pacto, o que não é legal, né? O que não é legal para um desperto, né? Que está buscando se libertar, né? De todas as amarras, né? Então, o que eu posso dizer para você é: seja o seu próprio Deus, seja a sua própria entidade, né? E busque se desenvolver por completo, né? Descubra os seus poderes, suas capacidades. A capacidade de dispor de poderes é infinita, né? Não tem começo nem fim. Só que é necessário buscar se purificar, se elevar, transmutar. E todos nós estamos aí, né, na caminhada, buscando transmutar, né, da melhor maneira possível, buscando a nossa plenitude. Então é isso aí, pessoal. Era essa mensagem que eu queria passar para vocês aí. Espero que o que eu falei aqui nesse vídeo tenha sido de algum valor positivo aí para você. Se você tiver algum comentário a respeito do que eu falei aqui, né, se for alguma crítica construtiva, deixa aqui nos comentários, né, que eu vou estar respondendo aí. Se você tiver alguma pergunta a respeito do que eu falei aqui, deixa aqui nos comentários, que eu vou estar lendo e buscando responder da melhor maneira possível, né? Se for crítica construtiva ao que eu disse aqui, eu vou ter o prazer de ler e te responder, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.